A gente exige a gestão participativa nas políticas de assistência estudantil, acompanhamento psicopedagógico e apoio social constante às necessidades desses estudantes assistidos, anulação imediata do artigo 31, parágrafo 2 e 3 do Estatuto Geral das Moradias, instrução, e esse artigo, ele prevê que se o estudante reprovar 50% das disciplinas que ele se inscreveu, ele está fora. E se ele reprovar por falta, também está fora. Não leva em conta a situação social, o contexto daquele aluno, não leva em conta se aquela disciplina tem histórico de reprovação em massa. Então, está exigindo aqui a revogação, a anulação imediata desse parágrafo, 31, é o artigo 31, parágrafo 2 e 3. A suspensão temporária de todo o estatuto até o final, até a criação de uma comissão de conselheiros residentes para a reformulação do mesmo, para que ele possa ser construído e redefinido de forma democrática verdadeiramente. Ampliação e construção de moradias e bandejão em todos os campos da universidade. Vamos só organizar o limite em torno de 5 minutos no máximo para falar, tá? Bom dia a todos. Vou contar um pouquinho como foi a construção do Regulamento Geral das Moradias Estudantis da UF. Não havia moradores naquele momento, né? Então, a gente montou uma comissão, a gente convidou um estudante da Casa do Estudante, para ter um estudante com alguma experiência de residência estudantil, né? E tinha uma pessoa da área do direito, tinha um diretor de unidade, né? E membros da própria pró-reitoria. Foi feito um trabalho, né? Tinha um representante do DCE também. Certo. E, enfim, foi construído esse processo. Foi um bom trabalho. Eu entendo que foi um ótimo trabalho. Porque nós, primeiro, recolhemos estatutos, regimentos das moradias do país, das universidades, né? E olhamos aquilo que procuramos pegar o que tinha de melhor. É um regimento que, por um lado, tem regras bastante exigentes, no sentido, nossa preocupação era garantir a qualidade de vida de quem vai morar, né? Então, que não ficasse uma situação de bagunça, enfim, que o estudante, que você dissesse, que um pai dissesse assim, olha, eu não quero meus filhos lá, né? Então, esse foi um primeiro cuidado. Segundo cuidado, claro que isso depois passou pelas câmaras, né? Isso passou pela Projeto também, que elogiou muito o projeto. Veio para as câmaras, passou nas câmaras, foi discutido, veio para o Conselho, foi discutido, eu me lembro, inclusive, agora vamos falar especificamente da questão da exigência acadêmica, como é que isso funciona em relação à moradia e em relação a qualquer programa da assistência estudantil. Não há nenhuma exigência acadêmica para entrar no programa. A única exigência para entrar num programa de assistência estudantil na UF é o perfil de fragilidade socioeconômica. Certo? Então, quem avalia se entra na moradia ou se não entra, são as assistentes sociais em cima do trabalho científico do que elas aprenderam na faculdade, certo? De como fazer uma seleção socioeconômica. Elas é que dizem quem entra. A partir do momento que o estudante entra na moradia ou entra em qualquer outra bolsa, ele passa a ter um compromisso de algum rendimento mínimo acadêmico. Porque não estamos... Uma coisa é assistência estudantil, outra coisa é assistencialismo. Exatamente, ou não. Ou não. É para ter assistencialismo? Desculpe, eu não concordo.
pessoa não recebe o recurso, a pessoa não recebe o recurso pelos belos olhos dela, não. Ela recebe o recurso para se formar com... Ó, pessoal, vamos ouvir. Temos uma Nós divergência, tivemos oportunidade então, para desculpe. todos falarem. Perfeito, eu não tenho problema de ter divergência. Com certeza, se vocês entendem que é para o aluno receber a bolsa, ficar 20 anos na universidade, foi um bom trabalho. Porque é direito? Ué, se não tem restrição, se é um direito absoluto... Muito bem. Muito bem, eu discordo. Desculpa, eu discordo. Como direito absoluto e irrestrito, eu discordo. E vou continuar discordando. Se o Conselho Universitário entender que nós estamos errados, tranquilo. A gente tem que ser democrático. O Conselho Universitário, que representa a universidade como um todo, deliberou, e digo mais, houve conselheiros que diziam assim, olha, vem cá, como assim metade de aprovação apenas está sendo exigido na disciplina? Porque um absurdo, a pessoa está recebendo assistência estudantil, deveria ser 100%. Aí a gente observou, não estou dizendo que eu ouvi isso, e nós mostramos, estou dizendo que nós ouvimos isso, houve pessoas que estranharam, poxa, como assim? Então, nós observamos na época, para esses conselheiros, observa o seguinte, existem áreas, exemplo, matemática, cálculo, etc., que realmente é muito difícil ter uma aprovação, por mais que o aluno se esforce. Não, e outras, gente, aprenda a ouvir, por favor, e outras. Então, existem disciplinas com grande índice de reprovação. Nós, inclusive, incluímos no regulamento, até por uma sugestão do movimento estudantil, que ficasse claro, sem justificativa, né? Então, está previsto no regulamento, que essa justificativa vai ser avaliada. Pelas assistentes sociais da PROAS. São assistentes sociais, não são monstros, não, são assistentes sociais. Então, observa, o estudante que... foram citados os 5 estudantes aqui, né? 2 deles já fizeram o seu recurso, outros 3 não fizeram recurso, certo? Ah, não é assim, é ganhar no grito, ou é qualidade do processo? 2 recorreram. Outra coisa, vamos explicar as 2 regras que existem, né?
As duas regras. A primeira é a reprovação. Então, é a aprovação. O estudante tem o compromisso de ser aprovado em pelo menos 50% das disciplinas em que ele se inscrever após a sua entrada na moradia. Observa que no semestre passado havia cerca de 20 estudantes, uma quantidade grande de estudantes, que tinha tido, às vezes, 100% de reprovação. Mas a gente cumpriu o regulamento. Não, ele entrou um pouquinho antes. Vamos seguir a regra. Fizemos uma reunião com todos os moradores, alertamos para isso. Então, houve um efeito positivo, houve um efeito benéfico, melhorou o desempenho acadêmico deles. Pelo menos, sim, daqueles estudantes. Posso falar? De 5 minutos no máximo para falar, tá? Posso falar? Ah, não? Ah, não? Vou dar mais um minuto, professor Então, Sérgio. esse é o aspecto. E agora, há um segundo item da reprovação por falta. Porque, para mim, para o Conselho Universitário, pareceu óbvio que há uma diferença abismal entre ser reprovado numa disciplina e ser reprovado por falta numa disciplina. Eu posso não conseguir passar numa disciplina, porque a disciplina é difícil. Mas se eu faltei, aí sou eu que estou tomando uma decisão. Sei. Então, tá claro? Então, e mesmo assim, mesmo para reprovação por falta, está escrito no regulamento que o aluno, eventualmente, ele pode ter uma justificativa para isso, pode ter uma doença, pode ter enfim, alguma coisa pode ter acontecido. Então, está previsto isso também e ele deve recorrer se ele se sente justificado, que ele tem uma justificativa. Foi falado sobre mudança do regulamento. Isso também está previsto no próprio regulamento. Existe um conselho deliberativo da moradia formado por estudantes eleitos pelos residentes. Eleitos pelos residentes. Esse conselho pode se reunir e deliberar propostas de mudança no regulamento e passarão pelas câmaras, e normalmente serão aprovadas ou não aqui no Conselho Universitário. Então, tudo isso está dentro, não é preciso zerar tudo, não tem sentido, certo? Obrigado. Foi um bom trabalho. Eu entendo que foi um ótimo trabalho.